Estamos iniciando mais um programa A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Queridos, quando Jesus ele vai contar essa parábola, ele vai fazer uma comparação entre a tradição judaica no que diz respeito ao casamento, e a mensagem principal desta parábola é a respeito da sua volta, do dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então essa tradição ela tinha algumas curiosidades que eu quero explorar com vocês aqui na introdução da mensagem, e paralelamente a gente vir comparando com algumas palavras que Jesus disse para confirmar toda essa mensagem, essa parábola a respeito das 10 virgens. Mas na tradição judaica, quando a cerimônia do noivado ela estava próxima do fim, segundo a tradição, o noivo se aproximava da noiva e liberava sobre ela uma promessa dizendo assim: eu vou lhe preparar um lugar. E segundo a tradição daquela época, o noivo retornava para a casa do seu pai. Então a noiva ficava com uma promessa do noivo de que ele retornaria para a casa do pai, ele iria preparar um aposento, um local, mas ela ficava com a promessa de que o noivo voltaria para se encontrar com ela, para se casar com ela. E é interessante que em João capítulo 14, verso 2 e 3, Jesus diz o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Verso 3, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha que promessa maravilhosa que Jesus deixa para a igreja, para os salvos, para mim e para você. Ele disse assim, que ele voltaria para o Pai, ele iria preparar os aposentos, porque um dia ele voltaria para nos buscar, para que nós estivéssemos aonde ele está. Enquanto o noivo preparava o local aonde ele iria morar com a sua noiva, a noiva se preparava para esse grande encontro, esse grande momento, aonde eles iriam se encontrar e iam celebrar o casamento. Agora o que me chama a atenção é que desse tempo onde o noivo liberava sobre a noiva uma promessa, dizendo a ela: olha, eu vou lhe preparar um lugar, e ele retornava para a casa do seu pai e preparava o aposento. Ela não sabia quanto tempo isso ia demorar, mas ela sabia que essa promessa ela iria se cumprir em algum momento. E o mais interessante é que quem liberava o noivo para ir buscar a noiva era o pai. Porque talvez o noivo, naquele desejo de se encontrar com a noiva, de casar, de estarem juntos, talvez preparasse algo de qualquer forma. Então o pai, quando tudo estava pronto, preparado para que a noiva o noivo fosse buscar a noiva, então quando tudo aquilo estivesse pronto, a casa, o aposento, enfim, o local, o pai dizia para o noivo assim: agora sim, agora você pode ir buscar a noiva, porque o local está pronto.
pronto, a casa está pronta, o lugar que você preparou está pronto. E aí Jesus também libera uma promessa, falando aos seus discípulos em Mateus 24:36, dizendo assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Jesus estava dizendo para eles assim: olha, com respeito ao dia em que eu vou voltar para buscar a noiva, para buscar a igreja, para buscar os salvos, ninguém sabe, os anjos dos céus não sabem, eu não sei, a não ser somente o Pai. Olha que interessante. Então, quando Jesus está contando a parábola para eles, trazendo algo que era de conhecimento deles, da tradição judaica daquela época, Jesus estava fazendo um paralelo, mostrando para eles que a volta dele, a segunda vinda dele seria desta forma. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, a não ser o Pai. E a hora que o Pai disser: filho, é a hora de você ir buscar a igreja, é a hora de você buscar os salvos, é a hora de você buscar a noiva. Quando o Pai liberar o Filho para buscar a noiva, nós precisaremos estar preparados para esse encontro. Por isso Jesus começa a parábola dizendo assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, em algumas versões vai aparecer que elas eram o quê? Loucas. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. Queridos, a igreja aqui, ela é representada pelas 10 virgens. Agora, o que mais me chama a atenção nessa parábola é que cada virgem, cada mulher ali representa na individualidade qualquer um de nós. O que eu quero dizer com isso? Jesus vem para buscar a sua igreja, amém? Você crê nisso? Mas Jesus vem para buscar você e eu na nossa individualidade. Por isso, é necessário que cada um de nós estejamos preparados para esse encontro. Cada um de nós estejamos prontos para encontrar com Jesus. Jesus veio, doou a sua vida para salvar a humanidade, mas somente aquele que o reconhecer como Senhor, como Salvador, aquele que está esperando, aguardando o dia do encontro, somente esse terá o privilégio de ter um encontro com um noivo, de ter um encontro com Jesus. Agora, quem somos nós? Quem sou eu nessa história? Louco ou prudente? Eu espero que no momento que nós encerrarmos essa mensagem, você possa fazer uma reflexão pessoal e que você possa enxergar quem você tem sido nesse momento, na história da sua vida. E se você estaria preparado hoje, se Jesus viesse te buscar, se Jesus viesse hoje te chamar, será que todos nós estamos prontos para esse encontro com Jesus? Será que todos nós estamos aguardando essa promessa do encontro com o Senhor? Por isso eu faço a pergunta: quem somos nós diante desta pergunta? Loucos ou prudentes? Porque o verso 5 diz assim: e o noivo demorou a chegar. Quantos e quantos você conhece que na caminhada da vida se afastaram de Jesus, esqueceram da promessa e hoje estão vivendo uma vida louca? Quantos talvez você conhece que ouviu a respeito do Evangelho e até pregou para você e hoje estão afastados do caminho do Senhor? Porque o texto diz assim: o noivo demorou a chegar e todas, olha que interessante, não foram só as loucas, todas ficaram com sono e adormeceram.
E eu acredito que essa segunda parte do versículo talvez venha registrar algo que a igreja está passando, um sono espiritual. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, nós estamos preocupados com coisas materiais. Veja, isso não é errado. O errado é quando nós colocamos o nosso coração acima de coisas materiais, acima de conquistas materiais. E nós esquecemos de Jesus, nós esquecemos da promessa, e nós entramos num sono espiritual. Às vezes nós estamos na igreja, mas apenas como religiosos. Vamos para a igreja apenas para cumprir uma obrigação. Mas não é isso que Jesus espera das nossas vidas. Mas o que chama a atenção no versículo é que diz assim que todas ficaram com sono e adormeceram. Todas foram vencidas pelo tempo. Todas as virgens adormeceram. Agora o interessante, queridos, que o tempo sempre foi, o tempo sempre será o mesmo, mas a forma como nós encaramos o tempo é que faz a grande diferença nas nossas vidas. E eu vou procurar te explicar por meio de uma frase de William Shakespeare que diz assim: o tempo, ele é muito lento para aqueles que esperam. O tempo é muito rápido para os que têm medo. O tempo é muito longo para os que lamentam. O tempo é muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. O tempo cronos sempre vai ser o mesmo. Mas talvez quando nós passamos por momentos difíceis, de lutas, nós achamos que o tempo está demorando a passar. Ou quando nós estamos num momento de festividade, de alegria, nós achamos que o tempo passou rápido. Nós estamos nos aproximando do tempo de férias, né? E quantas vezes já não disse assim: puxa, mas passou muito rápido. 30 dias passou muito rápido. Quantos talvez têm vivido essa experiência dia após dia? Mas nós precisamos entender uma coisa: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso está escrito em 2 Pedro 3, do 8 ao 10, meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Olha que interessante. Para Deus, 1000 anos é um dia, e um dia pode ser 1000 anos. E a gente pensa às vezes assim: porque o Senhor está demorando. Não. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Você está entendendo por que diz no versículo lá: e o noivo demorou a chegar? É porque é o tempo de Deus para que as pessoas possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É tempo de Deus para a vida das pessoas, para que elas possam aceitá-lo, para que eles possam colocá-lo como Senhor da sua vida, para que eles possam ter um encontro real, vivo e verdadeiro com esse Cristo. E o verso 10 diz assim: porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado, a terra e tudo que existe nela vão sumir. O tempo talvez aos nossos olhos tenha demorado, mas é o tempo que Jesus está trabalhando na minha vida, na sua vida, para que estejamos prontos para o dia do encontro, para que nós estejamos preparados para o dia em que nós vamos encontrar a Cristo, para que possamos viver a eternidade com Ele. Então esse tempo é o processo de Deus nas nossas vidas, nos preparando para o dia do encontro com o noivo, e esse dia será formidável, esse dia será maravilhoso, esse dia você vai parar, e eu imagino isso, e dizer assim: valeu a pena cada sofrimento,
momento, valeu a pena continuar, valeu a pena não largar a fé, valeu a pena seguir Jesus, valeu a pena continuar firme na palavra, porque o grande dia do Senhor vai chegar. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Isso é promessa. Por isso, enxuga a lágrima, levanta a tua cabeça, porque o dia do encontro com o noivo está muito mais próximo do que há 38 anos atrás. O dia do encontro com o noivo pode ser hoje, para mim e para você. O dia do encontro com o noivo pode ser hoje para a igreja do Senhor. Quem somos nós nessa história, loucos ou prudentes? Agora nós precisamos entender que a promessa, ela é superior ao tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Aqui o texto fala sobre a promessa da volta de Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você entrou hoje desacreditado, triste, talvez lembrando de uma promessa há muitos e muitos anos atrás. Eu quero dizer para você, continue firme acreditando na promessa, porque a promessa é superior ao tempo. Lucas capítulo 21, verso 33 diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha o que Jesus diz: o céu pode até passar, a terra pode até passar, mas as minhas palavras, todas elas vão se cumprir. Nenhuma palavra do Senhor ficará sem ser cumprida. Todas elas no tempo certo, na hora certa, no tempo do Senhor, vai se cumprir. Por isso, levanta a tua cabeça, porque se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir, porque é promessa dEle. Amém? Gerações vêm, gerações vão, mas a promessa, ela vai se cumprir. Jesus voltará. Por isso precisamos viver o dia de hoje como se fosse o grande dia da volta de Jesus. Hoje, agora, nesse momento, eu preciso estar preparado agora para esse encontro com Jesus, se assim Ele vier para me buscar, ou para buscar a igreja. Porque o verso 6 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, na hora que ninguém esperava, na hora que todas estavam dormindo. Diz o texto: à meia-noite ouviu-se um grito, e o grito dizia assim: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Olha que interessante, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E o texto diz assim: então todas as virgens acordaram e pegaram as suas candeias. Todas ouviram um grito dizendo: o noivo se aproxima. E mais uma vez, esse grito está sendo dado hoje aqui neste lugar. O Espírito de Deus está anunciando: se preparem, saiam, porque o noivo está se aproximando. Você tem que estar preparado para o dia deste encontro com o noivo. Mais uma vez o grito, ele está soando no nosso meio, dizendo assim: o noivo está se aproximando para buscar a sua igreja. E o verso 8 diz assim: as insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando.
todas. Mas diz o texto que as loucas, as insensatas procuraram as prudentes. Olha, me empresta um pouquinho do teu óleo que você tem aí. Está acabando o meu. Eu não tenho mais óleo suficiente para me encontrar com o noivo. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta fechou. Todas ouviram o grito, porém nem todas estavam preparadas para encontrar o noivo, pois o grito foi dado à meia-noite, a hora que ninguém esperava. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 ao 21, fala a respeito de alguém, de uma pessoa que tem uma vida que não é guiada pelo Espírito, mas é guiada pelos desejos da carne. Porque quando o Espírito de Deus não nos guia, quando não tem óleo suficiente na nossa vida, o que conduz a nossa vida são as nossas paixões, os nossos desejos. E o verso 19 de Gálatas 5 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas da seguinte maneira: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então, se a minha vida está desse jeito, então acende uma luzinha vermelha. Porque o fato de eu vir à igreja todos os dias, isso é bom. Mas se eu saio daqui e continuo com as minhas práticas antigas, mundanas, não há transformação de vida. Eu não estou preparado para o grande dia do encontro com Jesus. E quando nós lemos o capítulo 5 de Gálatas, nós começamos a perceber algumas características. E se eu estou sendo conduzido, a minha vida está sendo guiada por características como essas, então é hora de nós nos prepararmos, analisarmos a nossa vida, reconhecermos os nossos pecados, mudarmos de comportamento para que possamos estar prontos e preparados para o grande dia do encontro com Jesus. Pois o verso 11 diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Olha que dura palavra foi essa. Mas como assim? Não eram as 10 virgens? Não eram elas que estavam preparadas para o encontro? E agora Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. E quando Jesus fala isso, ele quer dizer assim: olha, eu não tive intimidade com vocês. Eu não tive relacionamento com vocês. Eu não tive vida com vocês. Você pode até frequentar a igreja, mas se você não tiver relacionamento com Deus, pastor Ineu pregou isso no domingo, se você não fechar a porta do teu quarto e você buscar Deus, você buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, trabalhar o seu caráter, se você não permitir que Deus trabalhe na sua vida, queridos, infelizmente, aquilo que nós vamos ouvir não é benditos de meu Pai, mas talvez seja uma palavra como essa: na verdade não as conheço. Olha que dura palavra aquelas mulheres ouviram. E vai ser, acho que muito pior, para aquele que ouviu a mensagem e não se deixou levar por ela, não permitiu com que o Espírito Santo trabalhasse a sua vida, e quando chegar naquele dia, encontrar a porta fechada,
e desesperado você dizer: Senhor, abra! Senhor, abra a porta, deixa eu entrar. E talvez ouvir: olha, eu não te conheço, eu não tive relacionamento contigo, não, mas Senhor, eu vinha nos cultos toda quinta-feira. Não é isso. E aí nós entendemos o que Jesus diz lá em Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, não pregamos nós em teu nome? Senhor, em teu nome não expulsamos demônio e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Você precisa entender uma coisa: o poder está no nome de Jesus, não está em pessoas. É Jesus quem faz a obra, é o nome de Jesus. Em Filipenses está escrito que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E perante este nome, todo joelho vai ter que se dobrar. E Jesus encerra dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.